Muito bom dia, que bom estar com você mais uma vez, meus queridos amigos, queridos pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus, que têm levado a palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo. No Café Intimidade de hoje, eu vou ter um papo super especial com o pastor de Paula, lá de Fortaleza, no Ceará, da Igreja Assembleia de Deus. Nós vamos falar um pouquinho do seu ministério, falar um pouquinho acerca de missões, um homem que Deus já levou a mais de 30 países, tem muita coisa para contar para a gente. Então eu convido você para ficar junto com a gente nesta manhã e conhecer um pouquinho desse ministério do pastor de Paula, lá da cidade de Fortaleza, no Ceará. Esse é o nosso Café Intimidade. Seja bem-vindo ao Café Intimidade nesta manhã. Pastor de Paula, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Amém. É bom a gente poder conversar com pessoas que têm tanta história para contar, né, pastor? Tantas coisas que Deus já fez na sua vida, em você, através de você. A gente até estava brincando que já são 33 anos de ministério, né? E Jesus, com 33 anos, foi assunto aos céus. E o pastor falou assim, amém. Se foi isso, foi um clichêzinho, uma brincadeira que a gente fez aqui, né? Mas, pastor, conta pra gente, como é que começou a sua trajetória com o Senhor, esse ministério já de tantos anos? Que, na verdade, no princípio da minha vida, eu tive sonhos como qualquer outro jovem. Uhum. E o meu sonho estava muito direcionado para a vida militar. Uhum. Eu nasci no Rio Grande do Norte, eu sou nordestino, mas já na minha tenra idade, na minha pré-adolescência, eu vim para o Rio Grande do Sul e me estabeleci na cidade de Canoas com a minha família. É tanto que hoje toda a minha família, eu venho de uma família numerosa, 11 irmãos. Poxa, quanta gente, hein? Quanta gente. Aí, todos eles vivem no Sul, já se casaram, têm a sua família. E aí eu queria ser militar, então eu servi aeronáutica em Canoas, na base aérea, e depois fiz concurso, passei para a escola de aeronáutica. Eu queria voar, ser piloto e voar, e bom. Mas tive que abandonar a carreira militar e fui para um seminário interno. Que os voos que o senhor tinha para você eram outros, né? Eram outros, exatamente, exatamente, ipsilitre mesmo. E fui para o seminário interno e ali eu me achei mesmo em Deus, ali eu me achei. Eu me formei, eu tinha 23 anos, depois conheci uma catarinense, a qual me casei, e com 25 anos eu já era um pastor e fomos enviados para a Argentina. A Argentina foi o nosso primeiro campo missionário. E na Argentina eu fiquei 12 anos plantando igrejas no Nordeste argentino, na província de Misiones. E ali a gente implantou algumas igrejas, né? Ou seja, recém-casados, vocês já ingressaram na vida ministerial e que já é um grande desafio, né? Sair do seu país, sair de perto da sua família, né? E já partir para um outro povo. O que mais movia o coração de vocês para vocês terem feito tudo o que vocês fizeram lá? Mônica, é o seguinte, a chamada de Deus. Eu acho que a chamada de Deus, quando a gente fala de chamada de Deus, a gente vê a presença do Espírito Santo, né, numa chamada. E é Ele que muda tudo. É Ele que nos direciona para outro lado. E foi isso que aconteceu com a gente. A Uda, minha esposa nessa época, era professora, né, do Estado, abandonou tudo, né, e fomos para o nosso primeiro desafio. Bem jovens, eu tinha 25 anos, ela tinha 21 anos. Né? E fomos, claro que foi difícil, porque você ir para um país, eu não sabia a língua, não falava um A em espanhol. Minha nossa. Então foi lá que eu tive que ir pregando e aprendendo o idioma. Você sabe que na obra missionária, quando você sai do seu país, o primeiro choque é o choque da língua. Você não sabe se comunicar, você vai falar, você fala errado. Né? Isso foi o primeiro choque, mas foi uma experiência fantástica que hoje eu posso passar para outras pessoas.
Principalmente para muitos jovens que hoje estão ingressando, né, que estão começando e que eu não sei se o senhor concorda comigo, eles estão caminhando muito mais rápido do que a gente já caminhou, até pelo avanço de todas as coisas hoje em dia. Mas esses marcos antigos, esses marcos lá de anos atrás, eles sempre estarão sendo fundamentos para que a gente possa avançar para ser um missionário. Porque o que é ser um missionário? As pessoas, eu vejo que às vezes têm uma ideia muito romântica, né, do ser um missionário. Eu vou para outro país, eu sou um missionário, mas não é essa ideia romanceada. O único romance que a gente tem é com o Senhor. Você vai encarar muitas coisas. O primeiro choque que vocês tiveram já foi o choque cultural, o choque da língua. E são desafios que ao longo dos dias, ao longo dos anos, você tem que, com o Senhor, ir transpondo eles. Sem dúvida. E foi um momento muito difícil para a gente. Nós éramos jovens, né? Foi a nossa primeira experiência pastoral. Eu fui no outro país. No seu país você entende do seu país, você fala a língua, você entende a cultura, você fala tudo. Você tem amigos, chega num país completamente estranho. E a Argentina não vivia o avivamento que vive hoje. Né? Hoje a Argentina é um país evangelizado. A Argentina passou de campo missionário para uma força missionária. Hoje tem argentinos missionários em toda parte do mundo. E hoje a Argentina é um referencial de avivamento. Não é? Mas naquela época não. Naquela época não se podia pregar nas praças, não se podia gritar nas igrejas. Eu me lembro que teve uma época que a gente foi chamado na polícia, entendeu? Porque a gente estava se reunindo em determinado lugar. Hoje não existe mais isso, né? Pelo menos nos países livres, como no Alguém caso, pagou o preço, né? Alguém pagou o preço. Então foi uma experiência lá, fiquei, na verdade, 10 anos nessa região. Porto Rico era a cidade. E o nosso primeiro filho nasceu na Argentina. Também uma forma de nos apegar com o país. Eu digo que a Argentina é a minha segunda nação, é o meu segundo povo, porque a gente aprende a amar de verdade. Então, eu tenho muitos amigos lá, né? Igrejas, quase todos os anos eu viajo para conferência na Argentina. E de lá eu deixei a igreja, entreguei as igrejas para a Convenção Nacional e fomos para Buenos Aires, porque havia uma proposta. Quando eu completei 4 anos na Argentina, eu voltei para a minha igreja no período de férias. Fiquei 4 anos ininterrupto, então a igreja me dava 4 meses de férias para que eu voltasse para o estado e fosse um testemunho nas igrejas, né? Elevasse o desejo missionário. Sim. E naquela época... Aquecer aquela chama, né? Pronto, nas igrejas, nos jovens, enfim. Mas naquela época, a nossa igreja, ela não tinha uma estrutura missionária como ela tem hoje. Ela tinha um departamento missionário, mas era só performance. O dinheiro para pagar os missionários saía do cofre da própria igreja. Dos próprios dízimos que dava os irmãos. Mas depois de 4 anos que eu voltei, Deus me deu um projeto para, na verdade, estabelecer uma secretaria missionária da igreja e que essa secretaria pudesse suportar financeiramente os missionários. Aí não tivemos férias, ficamos 4 meses visitando todas as igrejas, né, as congregações de Fortaleza. E hoje, o estado do Ceará, depois daí, tem missionários em toda a parte do mundo. Que tremendo, o Senhor forjou o seu caráter missionário no campo missionário, depois usou essa experiência para que você estabelecesse um caminho para aqueles que viriam atrás de você. Foi isso mesmo, é isso mesmo. Então todos tinham agora a oportunidade de fazer missões, na verdade, com a gente, né, com o entendimento que eu visitei cada congregação, levando o espírito missionário, o pensamento missionário e levantando mantenedores, né? E isso existe até hoje. Aí, por causa disso, o pastor presidente da Argentina naquela época, pastor Pascual Crudo, a gente formou uma amizade muito grande, porque ele era um homem de Deus e tivemos assim uma aliança muito forte. E quando ele faleceu, o filho dele, que assumiu a igreja de Flores, na Argentina, me convidou para que eu fosse trabalhar com ele.
lá exatamente na formação missionária e também na instituição de agências missionárias. Então fiquei 2 anos com ele. E nesse tempo a gente viu uma necessidade de a gente conhecer, ampliar os nossos conhecimentos de missões fora da América do Sul. Aí, e também aprender um outro idioma, né? Um idioma cujas fronteiras, né, se estendem mais, que é o inglês. Então, aí fomos para Londres aprender o inglês e ter contato com instituições missionárias do resto do mundo. Então, foi outra experiência interessante, né? Porque além de ir para um outro continente, né? E ainda Inglaterra, que é um povo completamente diferenciado, né, do resto do imagine mundo. a cultura latina para você ir para uma cultura europeia. E mais uma vez, quando você entrou na Argentina, você não sabia idioma, aprendeu. E aí você foi para lá sem saber, e Deus... Também, aí entra aquela questão, e até no próximo bloco quero falar um pouquinho mais a respeito disso, que Deus, ele não escolhe aqueles que estão completamente capacitados. Assim, sempre tem uma base, mas ao longo do caminho ele vai nos capacitar, né, pastor? Exatamente. E no próximo bloco a gente vai falar então dessa experiência lá em Londres. São só 30 segundinhos e Café Intimidade já volta. Em tua